Em algum momento da vida você vai passar por sofrimentos. O sofrimento, ele faz parte da realidade humana. Até porque na condição que você está hoje como ser humano, na condição que eu estou hoje como ser humano, eu vou passar por sofrimentos. Sejam sofrimentos grandiosos ou sejam sofrimentos minúsculos. Sejam sofrimentos externos ou sejam sofrimentos internos. Há poucos anos atrás eu perdi a minha mãe. Foi um sofrimento. A grande questão não é o sofrimento. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. A grande questão não é o sofrimento. A grande questão é como você lida com o sofrimento. Lidar com o sofrimento não traz prazer. O sofrimento, ele não traz gosto, ele não traz gozo, ele não traz aquela dopamina, aquela liberação de hormônios do prazer. O sofrimento, ele te traz para a racionalidade. Uma pessoa que entende que o sofrimento não é o fim último da vida, ela passa pelos sofrimentos como um meio de crescimento. Aí que tá. O sofrimento, ele pode até parecer algo ruim no primeiro momento. Principalmente o sofrimento que você não está esperando. Tem pessoas que procuram sofrimento. Tem pessoas que o sofrimento chega. O que eu falei para você há pouco, o falecimento da minha mãe foi um sofrimento, é um sofrimento, mas que eu não planejei, eu não programei esse sofrimento. Ele chegou até mim. Eu posso trazer outros episódios aqui. No ano de 2000, a separação dos meus pais. Aquilo ali para mim foi um sofrimento, ao ponto de eu achar que não valeria mais acreditar no casamento. Não valeria mais acreditar na família. Não valeria eu investir a minha vida em uma realidade que aquelas pessoas que são as minhas referências estão fazendo com que isso se dissolva. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda o seguinte, que todas as pessoas vão passar por sofrimento. E você não é a primeira nem a última pessoa que está passando por sofrimento. A grande questão é o que você tem pensado sobre o sofrimento que você está passando. Ah, o sofrimento de uma separação? É o sofrimento da perda de alguém? É o sofrimento que você, diante da sua existência, está enfrentando? É o sofrimento de não estar conseguindo ter sucesso na vida? E sucesso é algo relativo pra caramba, né? Porque às vezes tem pessoas que estão podres de ricas, mas não têm sucesso. Estão tristes, estão depressivas, tomando remédio para dormir. Isso aqui é uma outra questão. Mas vamos lá. O que a gente precisa entender? Que o sofrimento, ele pode ser uma porta de entrada para o seu amadurecimento. O sofrimento, entenda isso, o sofrimento pode ser uma porta de entrada para o seu processo de amadurecimento. O que as pessoas hoje elas vivem em seus relacionamentos? Ela se sofre, ela quer ir embora. Se sofre, ela diz que não é para ela. Eu não estou falando desses sofrimentos de um marido e uma mulher que se agridem, de um marido e uma mulher que estão passando por dificuldades, por exemplo, financeiras, e não sabem lidar com essa situação. Eu não estou falando só esse tipo de sofrimento. Isso é um sofrimento externo, mas principalmente esse sofrimento interno que exige de você decisões. E às vezes você não decide, prefere ficar naquele sofrimento ao invés de transpor aquele sofrimento e se abrir a novas realidades. Porque o sofrimento ele tem a possibilidade de, quando você raciocina diante dele, ele te dá a possibilidade de você olhar para outras vias na sua própria vida, na sua própria existência. Mesmo sem. Eu vou te dar um exemplo aqui, sem sair de você. O sofrimento está aí no seu interior, ou o sofrimento relacionado a alguma coisa que você viveu. O sofrimento, ele já existe. Aí, você tem a possibilidade de pensar: o que isso aqui vai me ensinar? O que isso aqui vai me projetar? Como a minha vida pode ser projetada a partir disso que eu estou vivendo?
Porque quando você fica focado no sofrimento, e eu não estou dizendo que não é para você olhar o sofrimento, mas quando você fica focado e não busca os meios, você acha que só você sofre. E aí você tem a tendência de se enquadrar num vitimismo, se enquadrar num pessimismo, se enquadrar numa falta de perspectiva na vida. Porque você acha que só você sofre. Quando você olha para o lado, você vê que tem pessoas sofrendo também. Quando eu comecei a me deparar com pessoas, com jovens na época, que os pais tinham se separado, eles estavam fazendo outras coisas na vida, a vida deles estava andando, eu comecei a perceber, não, calma aí, se esse jovem que está aqui, amigo meu, passou por sofrimentos semelhantes ao meu e a vida está andando, calma aí, essa pessoa conseguiu, diante do sofrimento, achar possibilidades para conduzir a sua vida. Às vezes você para e fica só assim, ó, ai meu Deus, ai meu sofrimento. E você só fica naquele sofrimento e inconsciente. Você acaba entrando numa inconsciência porque você não procura meios de resolução. E existem três coisas que acontecem com a pessoa que ela fica focada no sofrimento. Né? Primeiro, você não. Na verdade, são quatro. São cinco. Primeiro, não tem amadurecimento. Quando você fica focado ou focada no sofrimento. Não tem amadurecimento. Esse amadurecimento, ele engloba os aspectos espirituais e os aspectos psicológicos. Se você fica focado no sofrimento e não procura no enfrentamento desse sofrimento, buscar os meios para sair, você não cresce psicologicamente, você não cresce espiritualmente. Você não expande a sua consciência, você não consegue pensar outras coisas. Por quê? Ai, o sofrimento. Ai, tá doendo. Ai, a dor. A dor vai existir. A dor da perda da minha mãe, ela existe ainda. A dor da separação dos meus pais, porque antes da minha mãe falecer, eu acreditava que eles iriam voltar com o casamento. Ué, eu sou livre para pensar isso, eu sou livre para querer isso, eu sou livre até para escolher pensar isso, eu sou livre. Eu fui decepcionado? Fui. A minha vida acabou? Não. Muito pelo contrário. Depois que eu comecei a perceber que existem pessoas que sofrem muito mais do que eu parei de focar no meu sofrimento. Eu parei de entender que o meu sofrimento, ele é real, mas ele não pode me paralisar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, como ser humano, tem todas as capacidades possíveis e imagináveis de sair de uma realidade de sofrimento. Não sair como se o sofrimento não existisse mais, mas sair da condição prostrativa, se assim, se essa palavra existe, mas a condição de prostração, porque a pessoa sofrida, ela fica só na prostração, ela só fica enterrando a sua cabeça na areia, enterrando a sua vida na areia e deixa de viver. Eu queria que você entendesse que o seu sofrimento ele pode trazer vida para você. Além de trazer amadurecimento, tanto psicológico quanto espiritual, o sofrimento ele traz para você consciência. O que é essa consciência, Fred? Te faz pensar. Se você não ficar afundado ou afundada no sofrimento e olhando só para ele, você vai ter possibilidade de uma expansão de pensamento, onde você vai começar a pensar melhor. E aí, esse pensamento melhor vai te tirar da condição infantil. Observa uma criança quando negam algo para ela. Ela sofre, ela faz biquinho, ela se afunda, ela cruza o braço, ela baixa a cabeça, ela fica olhando assim. Ela entra, né, numa realidade onde ela age assim, ou melhor, reage assim, porque quer fugir ao sofrimento. Quer fugir. E aí ela fica naquela realidade própria da idade que é infantil. Então, um adulto, quando foge ao sofrimento, ele tem a tendência de ficar inconsciente, porque não raciocina, porque está focado só no sofrimento, tem a tendência de ficar infantilizado e uma outra coisa que acontece com alguém que não vai para o enfrentamento.
a pessoa fica dependente. Você fica dependente da opinião dos outros. Você fica dependente do que os outros vão pensar ou achar sobre você. Você fica dependente afetivamente, emocionalmente, tem que se apoiar em alguém, tem que ter alguém do seu lado, tem que ter alguém para resolver as suas questões, tem que ter alguém para ditar o que você vai fazer, o que você vai, como que você vai reagir. Aí, se você não amadurece, tanto psicologicamente quanto espiritualmente, por falta de enfrentamento ao sofrimento, se você fica uma pessoa inconsciente, se você fica uma pessoa infantil, se você fica uma pessoa dependente, o oposto pode acontecer se você olhar para a sua vida, raciocinar o que você tem feito com a sua vida porque você é livre, raciocinar, e depois desse raciocínio você começar a procurar os insights que estão vindo na sua cabeça. Calma aí, eu estou sofrendo isso aqui, mas eu posso voltar para o meu trabalho e dar significado ao meu trabalho. Calma aí, eu estou sofrendo isso aqui, mas eu posso dar um significado na minha casa, eu posso dar um significado na minha vida. Eu posso, por exemplo, eu estava comendo mal, eu posso começar a comer melhor. Eu não estava fazendo atividade física, eu posso começar a fazer atividade física. Eu não estava olhando para as pessoas da minha casa, da minha vida, as pessoas que me valorizam, posso começar. Você começa a buscar, diante do sofrimento, o enfrentamento da realidade, porque você não tem que pegar esse sofrimento e falar assim, ah, não, ele não existe. Tem coisa que você vai ter que ir lá, vai ter que ir lá trabalhar. Tem coisa que você vai ter que ir lá tocar na ferida assim e falar assim, isso aqui existe, isso aqui é uma miséria minha, esse sofrimento eu estou enfrentando porque eu já era uma pessoa carente, já era uma pessoa dependente emocionalmente, já era uma pessoa infantilizada, não procurei crescer, não procurei amadurecer e hoje eu estou sofrendo emocionalmente, amorosamente por isso. Então, calma aí. Então, o que eu fiz até aqui? Sei lá, você está com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 20 anos, 30 anos. Ah, o que eu fiz até aqui? Beleza, isso aqui é possível ser mudado. Sabe? E olha a esperança que isso te dá. Olha a esperança que isso te dá. Você olhar para o sofrimento e ver que você tem formas de sair disso à medida que você enfrentar. E aqui, sem responsabilizar ninguém. Sem responsabilizar os outros. Sem dizer que os outros poderiam ter feito algo. Sem dizer que aquele rapaz ou aquela moça ou aquela situação ou é culpa de alguém. Não, isso vai te fazer permanecer na infantilidade, se você agir assim. Mas é a partir do sofrimento que ele pode ser até interior. Ele pode ser um sofrimento interior. Você pode estar sentindo uma dor profunda no seu coração. Você pode estar sentindo as neuroses próprias do seu sofrimento. E você ainda não tinha encontrado mecanismos para sair. Tem aquelas pessoas que acham que se decepcionar no namoro, não vão nem encontrar outra pessoa. A pessoa se fecha no seu mundo sofredor. Só eu sofro. Interessante que esses dias eu fui cortar o cabelo. Foi essa semana, eu fui cortar o cabelo. E tô lá cortando o cabelo quietinho. Tinham dois rapazes conversando. Não é questão de fofoca, não, mas o salão, um silêncio doido. O cara cortando o meu cabelo não estava conversando comigo. Eu comecei a mexer no meu celular, mas eu comecei a ouvir. Eu estava ouvindo, eu estava ali, graças a Deus eu ouço, eu tenho uma audição muito boa. E aí os dois meninos estavam, assim, meninos que eu digo, dois homens, né, aparentemente de uns 30 anos, conversando assim, nossa, eu me envolvi com uma menina, rapaz, aquilo acabou comigo, rapaz, aquilo me feriu, rapaz, aquilo me prostrou, rapaz, eu não sei nem o que fazer mais da vida. E o outro falava assim, nossa, isso aconteceu comigo também. Nossa, o que é isso, gente? Os dois estavam mergulhados no sofrimento só no sofrimento. E pensando assim, pô, será? Eles até começavam assim, pô, até aparecem outras meninas, mas não sei se vai acontecer a mesma coisa. Olha só, olha o padrão que a pessoa vai estabelecendo na cabeça dela. Se aconteceu com ele, com uma pessoa, vai acontecer com outra também. Aí a pessoa não vai, a pessoa acaba bloqueando a sua permissão. Permissão de se relacionar com outras pessoas, permissão de ter a possibilidade de viver um relacionamento com outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa pra você, eu antes de namorar minha esposa, eu namorei
outras duas pessoas. Imagina se eu ficasse paralisado assim. O namoro com as outras meninas não deu certo, com a minha esposa também não vai dar. Eu vou namorar, mas já sei que não vai dar certo. Eu não ia me permitir passar pelos sofrimentos, esses sofrimentos, porque, por exemplo, pensar isso gera um sofrimento. Pensar que poderia ser a mesma coisa gera um sofrimento. Só que eu posso paralisar nesse sofrimento e falar assim, não vai dar certo, ou eu posso transpor, avançar e pagar para ver, sem responsabilizar ninguém. Pagar para ver, ir avançando e mudando o meu comportamento e mudando a minha maneira de pensar, me adequando ao relacionamento, perguntando, falando de mim, procurando me desenvolver para dar o meu melhor dentro do relacionamento. Aí eu vou transpor aquele sofrimento que eu vivi no passado, que eu vivi meses atrás, que eu vivi anos atrás. Para quê? Para que eu pegue esse sofrimento e consiga encontrar meios de superação. Eu estou lendo um livro chamado Os Pantanais da Alma. Fala sobre nova vida em lugares sombrios. Então é um livro que eu posso indicar para você. James Hollis. Esse conteúdo que eu estou compartilhando com você, eu tirei desse livro. Estou tirando desse livro, sendo sincero contigo. Estou tirando desse livro por quê? Eu estou tirando desse livro, estou na página 10. E nessa página 10, eu paralisei nesse breve texto aqui, porque isso, eu estou compartilhando com você, porque isso foi um dia minha realidade. Se eu não me vigiar, essa realidade pode voltar, e isso pode ser uma coisa que você também esteja vivendo. Essa crise de enfrentamento, esse medo de enfrentar o sofrimento, achando que você não pode sofrer. Deixa eu dizer para você, nessa vida, nós vivemos aqui um vale de lágrimas. Nós temos muitos sofrimentos e vamos continuar tendo sofrimentos. Agora, o que você vai fazer com os sofrimentos? Eu vou procurar sofrimento porque sofrimento me faz amadurecer. Eu não estou falando da procura de sofrimento. Eu estou falando do sofrimento que aparece. Sofrimento que aparece sem você maquinar, esquematizar aquilo. E ele aparece. Então, dentro desse livro, eu tô encantado porque quando ele fala aqui sobre os pantanais da alma, ele fala sobre lugares dentro da nossa própria alma, desconhecido por nós, que gera sofrimento e não nos faz sair para enfrentar esses sofrimentos. E quando a gente não sai para enfrentar esses sofrimentos, a gente fica paralisado ou paralisada, no seu caso de mulher, em realidades que poderiam nos fazer crescer, que poderiam poderiam nos desenvolver. Por que as pessoas hoje estão vivendo dificuldades em relacionamentos, de se relacionarem? Porque a dificuldade começa nelas. Então, esse vídeo, eu estou compartilhando algo que acredito que pode trazer insights para você, acredito que pode trazer uma sensibilidade maior aos outros, para que você não ache que só você sofra, que só você passa por dificuldade, só você está triste, só você não. Tem um mundo aí de pessoas vivendo essa realidade e muitas pessoas estão pegando esse sofrimento e tomando partido em suas vidas. Aí, a escolha é individual. Ninguém vai poder escolher por você. Sai disso. Ninguém pode ir a quem você quiser, procurar quem você quiser. Mas as pessoas que você procurar, elas vão te trazer insights, né? Até quem traz essa frase é Jung. Ele diz assim, que as pessoas, ou o terapeuta, ou quem for, traz para você insights, mas a decisão, ela é sua. Ou seja, tudo que eu estou falando para você, trazendo insight, mas se você não tiver a ação própria para sair dessa condição, ou a ação própria para enfrentar essa realidade, você não vai sair desse quadro. E o que eu estou trazendo aqui é para que exatamente você pense em formas, em maneiras de enfrentar o sofrimento e sair desse quadro, batendo de frente com o sofrimento. Tem pessoas que acham assim, eu quero ser feliz, eu vou procurar felicidade,
Ai, eu vou me casar para ser feliz. Ai, eu vou me relacionar para ser feliz. Ai, não, eu vou ficar sozinho ou sozinho porque eu sou mais feliz assim. Ai, eu vou procurar esse trabalho porque esse trabalho vai me trazer felicidade. Ai, eu vou comprar esse carro porque esse carro vai me trazer felicidade. Ai, eu vou morar nessa casa. Ai, eu vou fazer, né? Nós que trabalhamos aqui no YouTube, ai, eu vou fazer esse cenário aqui porque esse cenário é que vai fazer. E a gente atribui a felicidade a coisas externas. A gente atribui as realizações a coisas externas. E isso faz sabe o quê? Te faz sofrer. Porque todas as realizações, elas partem de dentro. Todas as realizações, elas partem do seu interior. E isso amplia a sua visão das coisas exteriores. E aí você começa a entender que de fato o sofrimento ele é real na vida do ser humano que existe, existente, que transita nessa terra, como você, como eu. Mas o que eu posso fazer diante dos sofrimentos para viver de maneira mais leve com eles? Viver de maneira mais leve. Depois que eu virei a chave, eu falei assim, mesmo que os meus pais não tenham dado certo no casamento, eu não posso achar que a minha vida vai ser vivida como a vida deles. Por mais que eu os ame. Eu posso viver a minha vida. Eu posso escrever a minha história. Eu posso determinar a biografia da minha vida. Então, eu vou fazer de um jeito que eu entendo que possa ser diferente. Não melhor nem pior. Isso foi uma chave crucial para que eu abraçasse a minha vida matrimonial, buscasse ser fiel e busco todos os dias ser fiel à minha esposa, ser fiel aos nossos filhos, ser fiel àquilo que eu carrego enquanto valor e princípio de família. Eu poderia, diante daquele sofrimento do casamento dos meus pais, achar que casamento não era para mim, não é para mim. Não é para mim não. Porque não foi para eles, não é para mim. É como se eu pegasse a vida única que eu tenho, como se eu pegasse a minha individualidade, como se eu pegasse aquele sopro de vida que eu recebi para viver e submetesse ao sopro de vida de outra pessoa, que no caso meu pai e minha mãe. Eu falei assim, não. Eu tenho possibilidade de escrever a minha história. Eu vou me casar. Teve uma época, eu não sei se já contei algum desses vídeos aqui, teve uma época que eu achei que eu tinha que ser padre. Eu falei assim, não, casamento não é para mim, eu tenho que ser padre. Fui fazer discernimento vocacional, achando que eu tinha que ser padre. Por quê? Porque eu estava querendo fugir do sofrimento, estava querendo fugir da realidade. E de fato, um relacionamento, um casamento tem muitos desconfortos. Mas esse desconforto não é suficiente para determinar o que pode ser a sua vida futura, o que pode ser a sua vocação, o que pode ser o seu chamado. E veja, o principal é você realizar sua vocação, seu chamado. Entender que você tem uma vocação, entender que você tem algo específico a realizar nesse mundo. Isso é importante. E aí você começa a olhar para o sofrimento e falar assim, não, eu não posso ficar só paralisado nisso. Isso aqui existe, eu vou enfrentar, eu vou para o enfrentamento, mas eu preciso entender que aqui onde eu estou, nessa terra, eu tenho uma missão e eu vou em busca dessa missão, eu vou alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. É isso que eu faço com você aqui. É isso que eu faço. Espero que esse vídeo possa ter alcançado o seu coração. Se você quiser compartilhar, se você quiser deixar seu like, se você quiser se inscrever no canal, fique muito à vontade e que a gente se encontre aí no próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Valeu. Tchau, tchau.